Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens na OTV, a TV da internet. Nossas redes sociais também estão no ar, Instagram, Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O nosso convite para você aí pela próxima hora, ficar por aqui com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Sua interação é bem bacana também. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o WhatsApp. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer aqui os nossos convidados de hoje, que vão analisar os nossos temas por aqui propostos. Primeiramente, Rodrigo Mendes, publicitário, sociólogo, cientista político e estrategista de marketing político. Rodrigo é professor da Escola de Reputação Corporativa de Angola e ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado mais uma vez aqui pela presença com a gente. Tudo jóia? Sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito Bom obrigado. dia. Muito obrigado. Também com a gente, Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. O Walter, formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Tudo bem, Walter? Bem-vindo mais uma vez por aqui. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Rodrigo, Leonardo, Marcelo e aos ouvintes também. Um prazer estar aqui. Valeu, Walter, também com a gente. Eu apresento aqui o Marcelo Natali, publicitário, estrategista digital e especialista em comunicação política. Como é que você está, Marcelo? Bem-vindo. Muito bom dia, quase boa tarde para alguns que devem ter almoçado cedo. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um prazer participar desse debate. Obrigado pela Tem um presença. fone daquele que coloca no computador? Também na nossa bancada, o Leonardo Lamonier, professor universitário, doutor em ciência política. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos colegas aí, Walter, Rodrigo e Marcelo. Espero que a gente tenha um ótimo programa para os nossos ouvintes. É isso aí. Vamos iniciar então aqui a nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Olha, hoje é 5 de março. Amanhã, dia 6, nós estaremos exatamente há 7 meses das eleições municipais deste ano, né? E as pré-campanhas para as eleições municipais de outubro começaram faz tempo. Estamos agora numa fase em que o cenário da disputa já está mais claro, porque na maioria dos casos já se sabe quem será candidato e quem apoiará quem. Mas muitas cartas ainda estão embaralhadas nesse jogo eleitoral. Nesse momento, ainda há o que planejar, conversar, estudar, mas quem ainda está montando estratégias, não é, Rodrigo Mendes? Numa comparação com uma corrida de carros, já está algumas voltas atrás, né? O que você acha? Com certeza, né, Mauro? A gente já fez vários programas aqui falando da importância fundamental, estratégica da pré-campanha, né? E eu acho que, na verdade, ela é, às vezes, até muito mais importante do que a campanha, né? Porque você não constrói autoridade, você não constrói uma liderança em poucos dias, né? Sobretudo, aí o Marcelo vai falar também bastante, na rede social, né? Você precisa gerar conteúdo, você precisa descobrir quem que é o seu público, quem que gosta das coisas que você fala, quem que se relaciona com aqueles assuntos, aquelas bandeiras que você defende, né? E para você ir, vamos dizer, se aproximando desse público, abrindo um diálogo, construindo uma relação, né? Que você possa realmente trocar, não é uma coisa do dia para a noite, né? Você não se posiciona, você não constrói essa liderança, essa autoridade do dia para a noite. É preciso tempo, né? Muitas vezes esse tempo é até anterior à própria eleição, né? Uma liderança se constrói numa relação ali de prestação de serviço para a comunidade, né? De diálogo com essa comunidade, né? Então, é uma coisa que é realmente construída ao longo do tempo.
E eu sempre disse que a campanha é o momento de você colher, né, o que você vai plantar agora na pré-campanha. Então, assim, não tem a menor dúvida que você tem toda a razão de dizer que quem não começou já está saindo atrasado. Agora, Rodrigo, e pelo que você já observou das pré-campanhas, isso já aponta algum tipo de tendência para as eleições municipais? A primeira questão, vamos dizer, quase uma consequência lógica do que eu acabei de falar, quem já começou a fazer sua campanha, já tem uma pré-campanha estabelecida, né, já estabeleceu uma relação de mais longo prazo com o eleitor, vai ter muito mais vantagem do que aqueles que estão partindo atrasado, né? Uma coisa que a gente também já falou bastante, eu acho que é bom sempre reforçar, é que aqueles que têm um mandato, nós estamos numa eleição municipal, né? Então são prefeitos e vereadores que vão disputar aí, os prefeitos, eles têm uma tendência bastante grande de conseguirem se reeleger, né? Porque estão, em geral, bem avaliados, porque é mais fácil para o eleitor perceber aquele trabalho que ele está desenvolvendo, né? Do que aquele que está falando que vai fazer ainda, né? Então, o eleitor consegue visualizar uma prestação de um serviço bem feito ali. Então, acredito que a taxa de renovação dos atuais mandatários, né, dos prefeitos, vai ser superior a 60% esse ano. É o que a gente está apostando aí já faz um bom tempo. E é o que as pesquisas estão mostrando também. Sim. Marcelo Natali, a mesma repercussão aqui. Vamos fazer a mesma análise com você sobre esse ponto. Quem não embarcou ainda na pré-campanha já está voltas atrás, aí numa comparação com uma corrida de carro? Olha, eu acho importante a gente destacar que tipo de eleitor esse político, quando vem se apresentar, vai encontrar nas redes sociais, por exemplo. Ele vai encontrar um eleitor prestando pouquíssima atenção no debate político, especialmente no debate municipal. Eu preciso de tempo para construir relação na internet. Essa construção, ela se dá através de pequenos. Vamos pensar no passado, né? Mauro, no passado a gente tinha grandes políticos com grandes conquistas, uma construção de imagem política muito baseada em grandes fatos. Então, eu tinha um político que é realizador de obras, a gente tinha alguns tipos de político até assim caricatos que a gente conseguia desenhar e que associava eles a marcos muito grandes. A comunicação política ela vem migrando para um modelo em que ela tem pouquíssima atenção do interlocutor, pouquíssimas pessoas prestando de fato, parando para ler a legenda, parando para ver um vídeo, parando para escutar um áudio completo. Eles assistem fragmentos da informação. Ou seja, eu preciso de muito mais tempo para comunicar a mesma coisa que antes eu comunicava de forma muito mais simples, porque eu tinha uma audiência inteira. Essa fragmentação da audiência vem gerando um efeito muito grave para esses candidatos que saem atrasados. Eles têm pouquíssimo tempo para falar muitas vezes com o interlocutor. Não basta que ele fale uma vez, ele vai ter que falar 10, 15, 20 vezes em um tempo cada vez menor que ele tem disponível para tentar construir a mesma mensagem que no passado, com menos contatos, ele conseguia comunicar. Pois aí parece um paradoxo, não é, Marcelo? Porque antigamente os recursos eram outros, né? Não existia rede social, por exemplo, e a mensagem chegava mais rápido, o político ele tinha uma determinada marca, como você destacou, e hoje, com toda a informação rápida que temos, com rede social, com WhatsApp, com tudo, há essa dificuldade, né? Ou seja, deveria ser o contrário, daí o paradoxo, né? Exato, a gente vive, na verdade, uma era de excesso de informação, né, Mauro? A gente tem hoje o ouvinte aqui que premia a gente com a audiência dele, ele está escolhendo nos ouvir. Ele poderia escutar qualquer outra coisa nesse momento, muitas opções, e nesse cenário que é muito fácil produzir conteúdo, qualquer um de nós pode estar, inclusive, gravando aqui para a rádio e, ao mesmo tempo, consumindo outras fontes de informação, a nossa audiência é muito fragmentada. Alguns ouvintes podem estar nos dirigindo o carro e nos escutando aqui e prestando atenção se o sinal abriu ou fechou, no que você perguntou, no que eu respondi. Outros chegarão no meio da mensagem. E esse cenário ele vai gerar um cenário cada vez mais complexo. Esse cenário, inclusive, pode favorecer tipos políticos que não são, talvez, os melhores tipos, né? O político que vai precisar chamar essa atenção, muitas vezes vai ter que radicalizar posições para conseguir essa atenção, o que gera outros desdobramentos, né? Professor Leonardo Lamonier, o mesmo questionamento. Quem ainda não está na pré-campanha está perdendo tempo? Com certeza, né?
nós temos a pré-campanha como relativamente uma coisa nova nas eleições, né? Foi instituída há menos tempo, e muitos ainda não perceberam que o modo de fazer política está mudando e que tem que aproveitar essa pré-campanha, e muitos, eu vejo que assim, desperdiçam essa oportunidade. E isso favorece principalmente quem já está, né, no mercado, quem já está no mandato, o que o Rodrigo chegou a apontar aí, que a gente já tem detectado um aumento, né, da probabilidade de reeleição. Então, nós vamos ter, para esses que vão chegar agora, eles vão ter muito mais dificuldade de se apresentar ao eleitor, de mostrar a que vieram, né, essa bombardeio de informações que nós sofremos todos os dias nos fazem ser bastante seletivos, né? Ninguém está com paciência de ficar, a paciência está cada vez mais curta, e eleição é uma tentativa de vender um produto agora que ninguém está querendo comprar nesse momento. Quer dizer, ninguém está atento à eleição. Então, o esforço é muito maior quando a gente vai tratar dessa questão da pré-campanha. Por isso que quem saiu na frente está mais bem posicionado. A pré-campanha para vereador, professor Leonardo, ela é ainda mais difícil porque a disputa é muito mais acirrada. Com certeza. A gente brincava, anteriormente, a gente brincava assim, mas o cara não conseguiu nem se eleger para vereador, como se fosse algo depreciativo, né? Sim. Mas a eleição de vereador é uma eleição muito difícil, e quanto menor a cidade, mais difícil é, porque você sempre vai esbarrar em alguém que tem parente, amigo, que é candidato e que não tem como votar. Mas a de vereador realmente é muito, muito mais difícil. Tem mais pessoas disputando a atenção do eleitor, e a gente sabe, pelos indicadores de votos brancos e nulos, que os eleitores dão à campanha de vereador menos importância do que a campanha de prefeito. Isso, os números brancos e nulos indicam isso para a gente, já é uma tendência de várias eleições que já foi apontado em momentos anteriores aí. Então, por isso que é uma campanha, você tem que fazer mais força ainda. Sim. Walter Lagoa, quais são as implicações num atraso para embarcar na pré-campanha? A não eleição, né? A pessoa não é eleita de maneira alguma. A não ser se a pessoa tem algum engajamento na rede social que às vezes não tem nem por um histórico político, né? Como é o caso ainda dos maiores votados em Minas Gerais, aí, por exemplo, que era o Nicolas, né? Não era um político de carreira, mas ele tinha um engajamento enorme, milhares de seguidores. E isso deve aumentar. E eu acho que vou ter perguntas aí que tem que pensar é como vai se dar essa relação, né? Porque, na verdade, quando o professor está falando, essa política não é interessante. Todo mundo está falando isso. Marcelo, Rodrigo, ninguém está interessado. Eu sou de São Paulo, mas moro atualmente em Campinas. O meu interesse por política é porque eu trabalho na área, mas das pessoas aqui do meu condomínio passa um carro falando: olha, traga seu óleo usado. Você olha, fala, traga o óleo usado, você ouve aquilo, passa, você não presta nem atenção. Eu não separo esse óleo. É a mesma coisa com a política, eu não olho para isso. As pessoas estão desinteressadas por esse volume imenso de informação. Então, essa economia da atenção, por exemplo, você entra no Instagram, são 10 segundos. 10 segundos você está rindo, 10 segundos você está vendo um sanduíche, 10 segundos você vê alguma coisa que vai te dignar, mais 10 segundos você vai fazendo um carrossel de emoções onde não tem espaço para política, não tem espaço para discussão. E aí eu concordo em gênero, número e grau, que o Marcelo falou, é que aí posições radicais vão chamar atenção. Qual o exemplo disso? Não teve um vereador em São Paulo que levantou uma bandeira, foi até caçado recentemente, esqueci o nome dele, que a questão dele era o radar, na Marginal. Ele falou: olha, absurdo esse radar, que está aqui mais de 30 mil multas e não sei o quê. Foi eleito na base do radar. Era só radar, radar, radar. Mas isso tocava a vida do cidadão. Não era uma questão, vamos dizer, política, né, geral. Era uma questão que todo mundo passava ali pela Marginal e falava: esse radar já me pegou. Pelo menos umas 20 mil já tinham sido pegas por esse radar. Deve ser por isso que ele foi eleito. Sim. Mas, Rodrigo Mendes, Mauro, me empresta um segundo aqui. Vamos fazer vai lá. uma discussão em cima do que foi dito aí, que eu acho que é importante. Porque pode parecer para o cidadão que está escutando o seguinte: mas então não tem ninguém prestando atenção, né? A atenção é fragmentada, o sujeito está preocupado com pagar a escola do menino, está preocupado com o radar, com o IPVA, com outras coisas, né? E muito menos com a política. A política é um produto que ninguém está muito interessado e não está querendo comprar nesse momento. Mas então, se for assim, eu não tenho que fazer pré-campanha agora? Não, pelo contrário. Quando vai chegar lá na eleição, aí vai acontecer o seguinte:
todo mundo, todos os políticos, todos os candidatos a vereador vão querer impulsionar, vão querer aparecer, vão querer colocar a cara na rede social, na televisão. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar o número de oferta, né, de políticos, etc. Vai ainda mais embaralhar, vai ainda mais ficar tumultuado, aí que a mensagem não chega mesmo. Aí que realmente o sujeito... Aí acontece o seguinte, tem um fenômeno no marketing que é muito conhecido. Quando você tem uma oferta muito grande de opções, o que acontece? Você se afasta, você se aliena, você não presta atenção mais, porque tem opção demais. Então, o que o Marcelo falou é fundamental. A gente tem que começar a comunicar agora, porque você precisa impactar esse eleitor várias vezes, então a questão da frequência da repetição é fundamental, tá? E com temas que não têm a ver com política em geral. Eventualmente é com o radar, é com a escola do menino, é com a falta de vaga na creche, é com o buraco na rua, ou seja, são temas que afetam de alguma forma a vida do cidadão, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E aí, devagarinho, você vai entrando ali, começando a estabelecer um diálogo, uma relação, para que, quando chegar lá na frente, você, de alguma forma, consiga se distinguir, se separar daquele bolo que vai aparecer, né? Que vai gerar apatia, e que mais aí você já tem uma relação, você já tem um canal de contato, de comunicação. Então, é esse canal de contato, de comunicação, de relacionamento, que nós precisamos estabelecer agora, porque ele não é mais estabelecível lá na frente, né? Rodrigo, e ouso dizer que já passou até do tempo, né? Quem está começando agora em março já está atrasado, né? Já Vai ter está, que mas correr dá muito. tempo, vamos falar, até porque tem uma data, a gente precisa falar aqui, que tem uma data que é importante, que é o tal do 6 de abril, que é o período de final de filiação e desincompatibilização. Então, tem muita gente que ainda nem resolveu o que é candidato, e só vai resolver em abril, né? Deixa eu complementar, Agora, Rodrigo. Rodrigo, Desculpa. pode seguir, Marcelo. Pode seguir. Não, eu queria comentar que a gente tende, às vezes, como profissionais, né, a tentar enfrentar esse fenômeno que é a fragmentação de mídia, que é a fragmentação dos canais. E esse certamente não é o caminho, a gente não vai ter uma melhora nessa questão de atenção. Nós temos uma piora progressiva. Daqui 2 anos, se a gente voltar aqui para conversar, vai estar pior. Só que isso Com não certeza. diminui a importância da atenção, isso aumenta a importância, né? Isso faz com que esse político que está agora dialogando nas redes sociais, que está agora se comunicando, fazendo reuniões, fazendo encontros, esteja, na verdade, mapeando quem são as pessoas que eu fui capaz de captar a atenção e com quem eu devo esticar esse chiclete, com quem eu devo continuar esse diálogo, com quem eu devo aumentar meus pontos de contato. Se a gente fosse resumir muito esse jogo da atenção hoje, ele está muito limitado ao seguinte: identificar quem você conseguiu captar a atenção em algum momento. E uma vez que você descobriu que a dona Maria tem interesse pelo teu assunto, que ela concorda com a tua pauta, que ela pode se interessar pelo teu produto político, de alguma forma, você se manter conectado no tempo. Acho que essa é a chave. Eu preciso entender quem dá atenção para a minha pauta, e quando eu descobrir isso, eu não posso mais largar essa pessoa para sempre. Vamos lá, seguindo aqui, o professor Leonardo, a gente tem muita coisa para falar a respeito da reputação dos candidatos, né? Porque hoje em dia muitos usam desse artifício de atacar a reputação do outro, em vez de falar de si próprio, ou porque não tem o que falar de si próprio, ou porque acha mais necessário abalar a reputação do outro. Então, a gente tem muito a tratar dessa questão. Quem tem uma reputação boa larga na frente ou nem sempre é assim? Aí a gente tem que considerar aquele que tem a reputação boa, aquele que não tem a boa reputação e aquele cuja reputação ninguém conhece. De repente ele não está na política, está entrando agora, então ninguém sabe exatamente quem ele é, né? Eu acho que quem tem uma boa reputação, é claro, já tem um caminho construído, ele já estabeleceu, né, com o público, eu vou chamar de público, né, uma relação, talvez uma relação já permanente, então ele só vai fazer, ele vai ter o trabalho de fazer o quê? Transferir essa reputação, né, em apoio político. É isso que é o ponto. Agora, quem tem uma reputação ruim, dependendo da reputação que ele tiver, é um trabalho muito complexo você desconstruir isso, né? Isso é um fato. Eu até brinco com meus alunos, que eu digo o seguinte: política, como você tem poucas vagas, a política ela
a parte talvez mais importante que tem é exatamente o que? A desconstrução do outro. Porque imagina um prefeito, você tem que desconstruir o outro, não tem jeito, porque só tem uma vaga em disputa. Então, assim, você ficar falando de si próprio, às vezes o que se faz de estratégia é pedir alguém para fazer isso para você. Você ficar, né, não ter esse serviço, fazer esse serviço sujo, digamos assim. Mas não tem muito onde sair disso, infelizmente, né, a não ser que você tenha um apoio muito grande, tenha uma reputação que ela te garante, né, que você vai ser o candidato escolhido, que essa reputação irá se transformar em apoio político. Mas, quem não tem apoio nenhum, esse vai ficar mais. Depende muito do segmento que ele atua, porque uma coisa importante também chama atenção, que o Rodrigo falou e o Marcelo, quer dizer, o vereador, por exemplo, ele vai trabalhar em nichos, né? Então, ele não precisa atingir o eleitorado todo, então ele vai trabalhar com parte do eleitorado. Vai ficar mais fácil identificar um público para ele do que para o prefeito, que vai ter que falar para muita gente mensagens diferentes, segmentadas. É um processo muito mais complexo de ser feito, né? Nesse sentido, dependendo de onde a pessoa atua, o segmento que ele atua, o exemplo do Nicolas é um exemplo importante, né? Porque ele já atuava e ele só transferiu a atuação dele, o que transformou em apoio político. E outros virão, com certeza, nas eleições, porque sempre teremos pessoas que não são conhecidas do grande público, mas que aparecem na eleição e sempre são surpresa. Rodrigo, a questão da reputação ainda, é claro, quem tem a boa reputação e sabendo usar dela, vai, claro, sair na frente. Agora, aquele que não tem uma boa reputação e que decide que precisa derrubar isso, desconstruir, formar uma nova imagem, esse caminho de fato é difícil, como destacou o professor Leonardo Lamonier. Agora, como é que é feito isso? Porque, assim, muitas vezes, a gente já viu isso muito, né? Nas diversas eleições, você tem um candidato muito mal falado, com reputação péssima, envolvido em escândalos, e que está na mídia o tempo todo por causa disso. Vem aquele eleitor mais desavisado e ele fala: esse cara aí é bom, porque está toda hora falando dele. É justamente o efeito contrário, né? Então, dá para se aproveitar disso para fazer essa reversão de imagem negativa? Vamos lá. O que é reputação? Reputação é um conceito que o público tem de você, né? Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Se ele é positivo, ele vira aprovação. Se ele é negativo, ele vira rejeição, né? Sua pergunta é o seguinte: como é que eu vou tratar a minha rejeição? É possível tratar? Como é que a gente faz isso? O que acontece quando muitas vezes você tem um político que ele é conhecido, que ele tem espaço na mídia, grande espaço na mídia, mas ele tem uma rejeição alta, ou seja, ele tem uma reputação ruim? Muitas vezes acontece o seguinte: na eleição ele sai na frente, né? Porque ele é conhecido, porque ele tem espaço na mídia, porque as pessoas comentam, né? Mas aí quando a coisa vai se afunilando, sobretudo quando você tem uma eleição de 2 turnos, ele tende a cair. Porque muitas vezes, nesse começo, as pesquisas, elas refletem muito mais o que a gente chama de recall, ou seja, o nível de conhecimento da pessoa, e menos a intenção de voto, né? Então, os mais conhecidos nesse momento, nas pesquisas, eles acabam se destacando. Pô, vamos pegar a nossa também em São Paulo, a gente pode usar esse exemplo. O Maluf fazia isso, acontecia isso com o Maluf, aconteceu em várias eleições. Ele sempre largava na frente, porque ele era mais conhecido, porque todo mundo falava dele, né? Mas ele tinha uma rejeição muito alta. Aí ele ia, ao longo do processo, ele ia perdendo força, muitas vezes não ia nem para o segundo turno, né? Ou no segundo turno perdia para qualquer um dos outros candidatos, né? Exatamente porque rejeição e má reputação, você não trata ela do dia para a noite, né? São coisas muito mais consolidadas, percepções negativas associadas a fatos, né? Muitas vezes incontestáveis, né? Então, para você tratar de rejeição, você tem que fazer um estudo bastante complexo para entender as razões dessa rejeição e tratando aquilo ali aos poucos para que você consiga realmente, vamos dizer, lidar com aquilo, conviver com aquilo e fazer com que o eleitor não trate aquele ponto negativo como um elemento determinante para não votar em você, né? Mas não é fácil, não. Então, não vamos iludir ninguém e falar que quem tem uma rejeição muito alta vai conseguir do dia para a noite resolver isso, não.
Rodrigo, posso Marcelo, interromper um minuto e dar Ô, Mauro, me lembrou aqui isso. agora, aqui de Minas Gerais, o Aécio Neves, que saiu de um candidato que quase ganhou a eleição presidencial para a eleição seguinte. Ele custou a se eleger deputado federal. Quer dizer, a reputação dele foi, né, por causa dos vídeos, do dinheiro, etc., e destruiu a carreira dele, né? E ele hoje ele pode se contentar em ser deputado federal, no máximo, que ele não consegue passar disso. Sim. Marcelo, e quando o candidato tem uma boa reputação, mas ele recebe um apoio de quem não tem? Qual é o risco disso? Olha, interessante. E acho que esse contexto, no contexto de comunicação muito digital que a gente tem hoje, é ainda mais grave, porque existe uma confusão dos candidatos de forma geral entre audiência e influência, né? Acho que isso é um fator bem relevante. Às vezes, eu vou te dar um exemplo, tá? Teve um partido que fez uma pesquisa em São Paulo para buscar quem eram os jovens mais influentes nas redes sociais. E, inevitavelmente, eles caíam, por exemplo, em MCs. Caíam em... Eles tinham aqueles MCs de comunidades pequenas. Então, o cara era muito influente na sua comunidade local. E, de fato, se você pegasse indicadores de rede social, esse cara tem uma audiência muito relevante. Ele comunica com muitas pessoas ao mesmo tempo de forma muito rápida. E aí a gente entra nesse aspecto que você perguntou. Primeiro, qual é a qualidade dessa influência que esse cara gera? E também se o tamanho da audiência dele está diretamente ligada ao tamanho da influência dele. Percebe? São dois pontos. Se toda essa audiência desse apoiador, dessa pessoa que traz um apoio externo, se converte em influência, ou se é só audiência mesmo, e se essa influência pode ser negativa também. Eu acho que pode contaminar muito um candidato, uma influência negativa, especialmente nesse contexto que a gente vem construindo aqui desde o começo da conversa, de que eu não vou ter muitas oportunidades para construir ou desconstruir uma imagem que o eleitor tenha rapidamente através de um apoio que chegue. Então, às vezes eu tenho um apoio que macula a imagem do candidato, que vem teoricamente para fortalecer, mas a reputação é ruim e acaba maculando aquilo, e eu talvez não tenha oportunidade, uma segunda oportunidade de desconstruir isso. Sim, mas você deu um exemplo aí de um apoio que vem da comunidade, vem de um MC, por exemplo. Então você tem que fazer essa medição a partir desses dois pontos. Mas se um apoio para alguém que tem uma boa reputação vem de um político que não tem uma boa reputação. Eu acho que é a mesma lógica. Eu Outra acho que coisa? vou dar um exemplo. Se eu trago esse apoio de um político que tem má reputação, por exemplo, para alguém que tinha uma imagem muito limpa, muito leve, eu vou ter uma oportunidade de mostrar esse apoio em algum momento. Talvez eu não tenha mais oportunidades de desfazer o que esse apoio traga de negativo. Eu acho que entender que as oportunidades que nós teremos de ser ouvido, de ser escutado pelo eleitor serão poucas. Então, quando eu trago um apoio desse negativo, por exemplo, que você trouxe, algumas pessoas saberão disso. A pergunta é, eu terei tempo de desconstruir essa relação negativa no período que eu tenho daqui até o voto? Esse é um desafio bem grande. Um exemplo do que o Rodrigo falou, que eu acho muito poderoso, é o Celso Russomano. Ele é um case dessa questão de sair muito na frente. Ele, historicamente, sai muito na frente e nunca conseguiu se eleger prefeito de São Paulo, mesmo, eu acho que nas últimas 3 eleições, até nessa ele é citado nas pesquisas, e ele não consegue nem chegar ao segundo turno, na maioria dos casos. Né? Pois é, Walter Lagoa, Mauro, só fala, voltar, Rodrigo. não perder esse ponto, não. Eu acho que você atualizou o caso do Maluf que eu trouxe, né, com o Celso Russomano, mas, assim, uma questão que, para mim, hoje é muito determinante, assim, não tenho muita certeza sobre isso, não, mas eu percebo hoje que você tem alguns políticos, vocês até citaram aí, o próprio Nicolas, mas você tem um senador eleito por Minas Gerais também lá, que eu acho que hoje há uma certa, vamos dizer, um embaralhamento, uma certa confusão entre audiência e influência, né? Porque às vezes isso surpreende muitas vezes os políticos tradicionais, a classe política hoje, porque você vê uma pessoa que teoricamente é até desprezada pelos políticos tradicionais e eleito senador em Minas Gerais, né? O Nicolas que tem a quantidade de votos que teve, né? Então, assim, eu acho que os políticos ainda não entenderam esse novo jogo, né? Que é esse embaralhamento entre audiência e influência, né? Walter, quais são as características de uma boa reputação? O que é que forma um líder de fato?
Primeiro tem uma questão da história, né? História e realização, talvez seja a principal. Quando a gente fala de reputação, ela está reputando isso aqui, né? O que ela fez, qual é a história dela e principalmente a história de realizações. Talvez essa seja a mais importante. E quando a gente fala disso, antigamente, e até hoje, né, de certa maneira, a gente está perdendo um pouco dessa questão da reputação, porque essa coisa do fenômeno das redes sociais e da velocidade como estão aparecendo novas lideranças, se é que a gente pode chamar assim, a questão da reputação às vezes está ficando também um pouco ficcional, né? Tanto é que entrou no nosso vocabulário, por exemplo, a questão da narrativa, e é curioso isso, né? Todo mundo fala, não, mas é a narrativa que ele está colocando. Não, esse partido está colocando outra narrativa. Essa questão da narrativa está influenciando, inclusive, na questão dessa reputação, porque nesse embaralhamento nosso, a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e fica muito difícil você conseguir apurar tudo. Por exemplo, recentemente, o Lula teve uma fala sobre a Vale. Aí eu fui conversar com uma pessoa, ela foi levantar dados e me disse que aquilo tudo era mentira, mas que era verdade, não era mentira. Você não vai parar 45 minutos para ir ver se a Vale foi mentira, se não foi mentira, por exemplo, entende? A mesma coisa, o Bolsonaro falando assim, pô, eu estava fazendo só uma coisa dentro da Constituição. Tenta entender se é dentro da Constituição, se era lei, se não era. Jogou e falou que estava certo. A pessoa está pegando só essa mensagem. Não existe mais um aprofundamento das coisas. Então, antigamente, se era muito sério se você olhar o histórico da pessoa, de realização, o que ela fazia. A gente passou por um momento de capacidade técnica, né? Que não eram os políticos que eram eleitos, era a pessoa que se vendia como, não, eu sou uma pessoa que se formou na área privada com muito sucesso. Sou empresário de sucesso, então eu sei administrar. Isso aconteceu em Belo Horizonte, isso aconteceu em São Paulo, em Belo Horizonte com Lacerda, São Paulo com Dória, aconteceu com Anastasia, que era, não era um político, mas era um técnico, né, que também conduzia. Aí teve essa onda. Depois dessa onda, veio a coisa do não ao político, né? De jeito nenhum, não ao político. E agora a próxima onda é que a gente está um pouco perdido se para onde nós vamos caminhar. Nesse momento, assim, eu não afirmaria que a gente está caminhando para um. Não dá para acertar e falar, agora estamos caminhando para esse lado. Eu acho que ainda vai ter um pouco do não político, vão ter pessoas que vão estar procurando uma pessoa mais técnica, mas ainda não dá para fechar esse diagnóstico, sabe? Então, para mim, assim, a gente tem muitos dados, né? Marcelo, Rodrigo sabe disso, o professor Leonardo sabe disso. A importância é começar a ler, não só ler esses dados, mas ter sensibilidade para interpretar. Porque às vezes o dado também traz uma informação que, se você interpretar da maneira errada, te conduz para um caminho que não tem volta, né? A reputação de um político, Walter, ela pode ser comparada com a reputação de uma empresa, de uma entidade, de uma instituição, porque de uma marca, porque às vezes uma reputação de uma marca ela é abalada, de uma empresa, não pelo CNPJ, mas por um CPF, por alguém da empresa, por alguém daquela marca, né? É tão confuso essa coisa da marca. Por exemplo, outro dia eu vi um Reels aí. Você segue a Apple ou você segue o Steve Jobs? Não, eu sigo o Steve Jobs. O Steve Jobs é a pessoa que é o CPF na frente da marca, né? Mas se você fala em termos de reputação, a Apple é conhecida por inovação. Se você pega a Natura, por exemplo, essa tal uma empresa, ela também tem uma boa reputação, da maneira e a política ela trata os funcionários, as mulheres, a questão dos produtos. Não é a questão só do produto, é como ela se coloca. Mas, enfim, ela não tem um rosto. Então, eu acho que a questão da reputação do CPF ainda é maior, sabe? Quando você tem um rosto, você tem uma história, porque está ligado a uma emoção muito mais forte, sabe? Você se liga mais ao que é humano do que não é. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Gente, uma paradinha breve, um intervalo rapidinho, vocês tomam um golinho de água cada um e a gente já volta com a sequência dos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta. Estamos aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia, TV da internet, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nessa edição de hoje, a gente falando aqui sobre eleições 2024, dia 6 de outubro, né? Teremos aí das urnas para a escolha dos prefeitos, para a escolha dos vereadores em todas as cidades do país. Então é o momento aqui da gente tratar com os nossos profissionais da comunicação a questão da pré-campanha, a construção das campanhas e da reputação de cada candidato. É nesse tema que a gente persegue, que a gente prossegue aqui. Rodrigo Mendes, a questão da boa reputação, como a gente falava no bloco anterior, uma reputação assim tão boa, tão forte, inabalável, digamos assim, ela ajuda a combater fake news? Porque, assim, às vezes a pessoa fala, vamos entrar com fake news aí porque a gente precisa derrubar isso. Mas aquela pessoa é inatingível, então isso ajuda? Rodrigo? Desculpa. Com certeza, é um dos pontos de defesa mais relevantes e significativos contra a fake news, quer dizer, contra uma mentira que foi divulgada contra você, que poderia eventualmente significar uma crise na sua imagem, na sua reputação, é exatamente você ter quem te defenda, você ter um conjunto de pessoas que vão defender você, a sua reputação, a sua imagem, e você ter um conceito bem estabelecido, né, com valores muito colados ali, muito associados à sua imagem, que vão servir exatamente como um colchão de proteção, eles gostam de usar essa palavra, ou exatamente como esse campo de defesa aí, na hora que você é atacado, né? Então, a reputação, uma fortaleza que você estabelece em torno da sua personalidade, da sua imagem, que vai te defender. E até pegando a sua pergunta anterior, isso vale para a empresa, isso vale para as instituições, isso vale para as pessoas, né? Às vezes tem uma certa confusão entre, por exemplo, vou dar uma outra situação que foi colocada aqui, você tem, por exemplo, uma Magazine Luiza, que, se você, por exemplo, vai na Bolsa de Valores, é uma ação que nem vale muito hoje, em função da posição dela no comércio eletrônico, etc., mas que a dona da Magazine Luiza, ela é considerada, pelas pesquisas, uma das melhores reputações que tem no Brasil, né? Então, às vezes, você tem uma diferença entre o CPF e o CNPJ, né? Quando as coisas caminham juntos, é a melhor situação, mas nem sempre acontece, né? O contrário seria o caso da Americanas, né, Rodrigo? O Lema e os três. Sim, pode ser um contrário, com certeza. Professor Leonardo, a gente falou aqui das empresas, da reputação das marcas, das instituições. Acho que a gente tem que falar também da reputação dos partidos, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Tem gente que ataca os partidos, ataca uma ideia, ataca uma ideologia para atacar em bloco, né? Um conjunto de candidatos e tentar inviabilizar um conjunto de candidatos, né? Mauro, com relação aos partidos, o Brasil ainda tem, o eleitor ainda não tem uma clareza, né? Nós temos alguns casos, alguns partidos, como o PT, por exemplo, que é um partido tradicional, em que as pessoas se identificam com ele, e mais recentemente agora o PL com o Bolsonaro, que as pessoas fizeram essa associação. Mas, via de regra, a gente até utilizava que era uma sopinha de letras, né? E que as pessoas não sabiam muito bem, né, o que representava. E até porque, se a gente for analisar o comportamento, né, partidário, a gente vê que os partidos têm uma tendência muito parecida. Quando você lê os programas partidários, eles são muito semelhantes, eles não se diferenciam sobre esse aspecto. Claro, né, aí, se, porventura, outros partidos surgirem, como o PSDB, por exemplo, que era um partido que começou, tinha uma certa identificação, hoje também foi todo esfacelado, né, e
e não tem mais essa identificação como tinha anteriormente com os eleitores. Então, eu acho pouco provável afetar os candidatos, os políticos, atacando o partido. Eu acho pouco provável. Tá? Depende, obviamente, da identificação do político com o partido. Certo. Ô, Marcelo, mas ainda nessa questão de reputação de partido, esse movimento que a gente observou aí nos últimos, já tem uns 15 anos, pelo menos, né, de os partidos deixarem de lado as siglas e colocarem nomes mesmo. Isso, de alguma forma, foi uma estratégia para esconder má reputação? Seu áudio fechado, Marcelo. Agora sim. Penso assim, Mauro. É, os partidos que estavam no centro, digamos assim, eles foram todos muito pressionados, né? A gente pode citar aí, para citar alguns, podemos falar do MDB, podemos falar do Republicanos, podemos falar do próprio Progressistas, podemos falar de todos os partidos, de certa forma, foram muito pressionados pela polarização nesses últimos anos. A gente vê um movimento que vai radicalizando as posições políticas e esse meio vai sendo esvaziado, o debate das pautas de centro vão sendo esvaziadas. Esses partidos, os que sobreviveram melhor, foram os que fizeram apostas, talvez, por assim dizer, mais municipalistas. Você pega partidos como o próprio PSD, o próprio MDB, o Progressistas, enfim, entre outros, que em apostas de terem essas reputações muito mais vinculadas a lideranças municipais, a líderes regionais, conseguiram uma sustentação um pouco melhor do que partidos que ficaram nessa questão de... E aí, quando você comentou ali com o Leonardo do ataque ao partido, né? É muito interessante isso. Por exemplo, vamos falar, para a gente citar um exemplo do MDB. O MDB tem lideranças nacionais que passaram por uma fase de intenso desgaste. Então, teve um momento ali que você falar que era do MDB, se acumulava um desgaste que vinha do partido, um desgaste de lideranças nacionais. Como que esses partidos sobreviveram? Tendo muito claro que os partidos, até a nível nacional, têm dificuldade, mas em regiões, especificamente em municípios, existe uma enorme tradição partidária e muitas referências de reputação ancoradas nos próprios municípios. Então, isso já gera um novo debate, né? Se essa reputação, ela sempre é nacionalizada, se é tudo nacional, ou se essa reputação vai estar relacionada também à região. A gente pode pegar aspectos, por exemplo, das candidaturas progressistas no Nordeste e de candidaturas extremamente conservadoras no Sul do Brasil. Então, assim, esse desgaste não é homogêneo, esse desgaste de reputação, ele está regionalizado e os partidos que souberam vincular seus nomes a lideranças nacionais ou a lideranças regionais, dados os contextos, eu acho que sobreviveram melhor a essas mudanças dos últimos 15 anos. Walter, qual é a função das redes sociais na construção da boa reputação? Mauro, essa pergunta devia ser direcionada a outra pessoa. Porque quando eu falo em rede social, quando eu falo em internet, para mim, sinceramente, é difícil entender o movimento da rede social, porque ele é tão dinâmico, acontece de maneira tão rápida hoje. Quando a gente começou a falar de economia de atenção, exposição, quem está chegando, quem não está, como utilizar. Hoje é fundamental, né? A rede social é fundamental. Todos nós somos agora uma verdadeira emissora de televisão, né? Então, pessoas com uma expressão do dia para a noite viralizam. Se eu der o exemplo do BBB, lá entra uma pessoa com 10 mil seguidores, de repente sai de um programa que ela não ganha nada, mas ganha 7, 8 milhões de seguidores, sai dali e um ano está fazendo, sei lá, 30 milhões, 40 milhões, falando de negócio, né? Então, a mesma coisa acontece que ela pode, com a mesma velocidade, te projetar de uma maneira extraordinária, como ela pode também implodir os seus sonhos de uma hora para outra. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que você tenha profissionais especializados, altamente especializados, para entrar nessa guerra que é a rede social. Rodrigo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é assim que se diz, né? Eu acho que o Walter tocou num ponto aí que a gente estava discutindo aí, como é que você garante uma boa reputação, como é que você blinda a sua reputação de ataques, né? Uma coisa que realmente mudou muito acentuadamente é exatamente a presença da rede social. Porque hoje você pode sofrer um ataque, muitas vezes até um ataque baseado em notícias falsas,
ou em um movimento intencional que acontece na rede, provocado pelo seu adversário, que a velocidade que a rede social tem, sobretudo o WhatsApp, na sua capacidade de espalhar mensagem, às vezes faz um estrago na sua reputação, na sua imagem, que ela é absolutamente difícil de você conseguir reaver a sua reputação, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Obviamente, tentar construir uma boa reputação, que ele é o colchão de proteção, mas outro aspecto é tentar monitorar o tempo inteiro, né? Porque uma das coisas mais importantes é você entender a velocidade com que as crises acontecem, com o que você tem que responder, se você tem que responder ou não, porque às vezes 90% das crises você não tem que responder, porque se você responde, você está jogando mais lenha na fogueira, né? E às vezes é uma coisa localizada ali, né? Então é preciso monitorar esses processos hoje de uma maneira muito mais arguta e mais científica, para você saber onde você está andando. É um avião que precisa ter um radar. Se você está andando de avião sem radar, achando que você caiu ou bater no morro é muito grande, né? Então, eu acho que essa é uma grande diferença hoje do terreno que a gente está pisando. Por falar em pisando, ô Marcelo, quando o político escorrega aí numa casca de banana, pisando aí, ele apronta sem querer, ele tem uma boa reputação e apronta sem querer, e aí dá uma escorregada, o marketing político arruma esse problema ou muitas vezes joga tudo por água abaixo? Assim, o marketing político, ele não é... Ele pode evidenciar algumas características do produto, nesse caso do produto político, mas ele não é uma tábua da salvação, né? A gente não pode também acreditar que a comunicação salva todo o processo político. Eu vou te dar um exemplo, acho que tem uma história muito interessante. Tem um político, ele foi prefeito em Santa Catarina, ele acabou sendo reeleito. Em 6 meses antes da eleição, ele teve 2 grandes escândalos assim de imagem. Ele acabou sendo preso, faltando 6 meses para a campanha. Depois ele é acusado de assédio por uma servidora da prefeitura, circulam vídeos dele, ele assume os vídeos que eram reais, enfim. E no fim dessa história ele acaba reeleito em primeiro turno. Então, em 6 meses ele tem 2 graves crises de imagem e ao fim dessa jornada ele acaba reeleito. E esse é um grande caso de como a boa comunicação não é que ela salvou ele, mas ela amenizou os efeitos do desgaste que ele poderia sofrer. É um pouco do que a gente falou de reputação aqui. No fim, a população escolheu entre um prefeito que, na visão dela, era trabalhador, era dedicado, cuidava da cidade e tinha alguns problemas e, de certa forma, ponderou o que era mais importante naquele momento. O que eu quero evidenciar nisso? Que a comunicação não veio, nesse caso, como um band-aid, como um esparadrapo, em que eu tenho um corte e a comunicação veio, não, agora vem um marqueteiro e vai resolver todos os problemas do candidato. Mas, na verdade, o bom trabalho que esse político em questão tinha há muito tempo fez com que esses danos, com que essas crises graves, com essas escorregadas, como você falou, fossem menos graves na percepção do eleitor. Com que esse dano causado, o prejuízo fosse menor. É como se fosse o cidadão que faz exercício físico. Ele pode não... Ele faz academia, ele tem um bom condicionamento físico a vida inteira. Um dia ele ficou doente. E por ele ter bom condicionamento físico, talvez ele tenha sofrido menos os efeitos da doença. Eu acho que é um pouco por aí. Rodrigo, até para que a audiência entenda, né, essa questão da boa reputação, o que é uma boa reputação, né? A gente consegue aqui, sem incorrer em propaganda antecipada, né, falar de pessoas, de instituições, de empresas que têm boa reputação, para a gente ter uma ideia, assim, no sentido prático, o que é isso? Sim, tem várias pesquisas que medem a reputação, né? Por exemplo, aqui no Brasil, pensando em instituições, você tem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. É uma instituição que toda vez aparece como um destaque de uma instituição respeitada, né? Por quê? Aí vão analisar por que as instituições aparecem tão bem. E tem um serviço prestado à comunidade, estão sempre associados a uma causa interessante, né? Tem uma coisa do sujeito estar ali prestando um serviço e está correndo risco de vida para salvar os outros. Então, você vê que as boas instituições têm valores associados a ela, né?
valores agregados a ela, então ela consegue ter essa boa reputação. Polícia Federal é um outro exemplo de uma instituição muito confiável no Brasil. Quer dizer, o que é A uma ACD, boa né? reputação? Que Cláudio presta um Barreto. serviço, né? Que presta um bom serviço à comunidade, salva pessoas. Geralmente tem uma coisa assim que não visa lucro, muitas vezes isso faz com que ela tenha uma boa reputação. O que é uma boa reputação? Vamos tentar resumir isso. É que as pessoas confiam. A confiança é a palavra-chave, né? E vamos lá, voltando àquela primeira pergunta que você fez, você constrói isso do dia para a noite? Você se torna alguém confiável para uma outra pessoa do dia para a noite? É claro que não. Para você confiar em alguém, você tem que ter estabelecido alguma relação com ela. Lá em Minas, a gente falava assim, você tem que ter comido muito saco de sal, né? Ou seja, você tem que ter compartilhado alguma coisa, algum problema, e vocês conseguirem solucionar junto isso aí. Você tem que ter debatido alguma coisa do seu interesse. Ou seja, algum vínculo foi criado para que se gerasse essa confiança, né? Então, aí você tem um corpo de bombeiro, que já quantas vidas o corpo de bombeiro já salvou, quantas vezes a Polícia Federal já atuou ali contra a corrupção, etc. Você pega, por exemplo, as marcas que têm maior destaque, a Natura, o Banco Itaú, quanto que foi gasto de propaganda para a mensagem deles chegar lá na pessoa e eles conseguirem se associar a valores importantes para as pessoas, como, por exemplo, preservação do meio ambiente, trabalhar com produtos do Brasil, como estabelecer uma relação de confiança com seu cliente, de confiabilidade, como é o caso do Itaú, por exemplo, né? A Luísa Trajano, por exemplo, que ela se destaca como uma das principais lideranças aí como no CPF, né? Então, estou só pegando exemplos de pesquisas que medem boa reputação no Brasil e que elas representam pessoas, instituições e empresas que são confiáveis para a população brasileira, né? É isso que o político, de alguma forma, precisa construir, e não se constrói confiança do dia para a noite. Perguntas da nossa audiência, vamos a elas. Professor Leonardo, o Jaime aqui em São Paulo, do Jardim Bonfilholi. Jaime, valeu aqui a pergunta, sempre participando. Ele quer saber o seguinte: na eleição agora deste ano, os candidatos evangélicos ou de outras religiões terão boa aceitação eleitoral? Bom, eu acho que o público evangélico tem o seu, quase que são quase fiéis, né? Que seguem a orientação do voto dele é a religião, mas nem todos que são evangélicos utilizam essa orientação religiosa como essa construção de confiança aí, que seria o que o Rodrigo exatamente está falando. Quer dizer, então, se eu sou um seguidor da igreja tal, né, eu sou mais confiável do que outros que não seguem aquela igreja, por exemplo, que a pessoa frequenta. Então, temos casos assim, e temos casos do próprio Nicolas, que ele é evangélico, mas ele não utiliza dessa ligação para conquistar o voto. Ele foi muito mais por outra seara, né? A religião foi importante para ele à medida que ele começou a participar cada vez mais e começou a se posicionar, não só na igreja dele, mas também na comunidade. Então, tem casos e casos, mas a gente sabe que o voto orientado por religião no Brasil ele existe, né? Isso, alguns lugares mais, outros lugares menos, né? Porque o Brasil, essa imensidão, né? Essa imensidão territorial, com muito regionalismo, e isso varia um pouco, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, nós sabemos que o voto evangélico é muito importante, né? A população evangélica no Rio é muito maior, tá? Mas em outros lugares, menos. Walter Mauro, deixa Lagoa. eu contribuir rapidinho Sim, nessa Marcelo. pauta. Para vocês terem uma ideia, muita gente associa o Nicolas Ferreira ao maior político brasileiro nas redes sociais hoje. Mas o fato é que no ano passado, entre todos os parlamentares brasileiros, o deputado com maior engajamento não é o Nicolas Ferreira e nem é um deputado ideológico. É um deputado evangélico, é o Fábio Teruel. Ele é o deputado federal com maior engajamento entre todos os deputados. Todos. Inclusive em redes que a gente considera às vezes menos pujantes, como o Facebook, ele ainda é muito protagonista. E eu acho que está diretamente ligado a um fator muito legal. A igreja evangélica e as neopentecostais, as pentecostais, enfim, todas elas,
têm uma capacidade de gerar conexão absurda, elas têm pauta clara, elas são um produto digital fantástico. Elas conseguem manter o diálogo, manter a conexão, criar o que o Rodrigo falou agora há pouco, criar relacionamento com as pessoas. Elas conseguem se comunicar com frequência com uma mesma base. Elas são mais homogêneas no sentido de público em relação a pautas, bandeiras. Então, elas são um campo fértil. Nós tivemos esse ano eleições para conselhos comunitários, né? Não foi conselho comunitário, esqueci agora qual foi a eleição. Municipais. Isso. A gente teve a eleição agora e eles dominaram, em várias regiões do Brasil, as igrejas dominaram essas eleições por essa capacidade de mobilização que está muito ligada a isso. A unidade de pauta, capacidade de manter relacionamento, conexão. Eu acho que tem um gancho muito poderoso. Walter, Marcelo, isso. posso só complementar? Fala. Por exemplo, se a gente pega a Igreja Católica, que tem o maior número de fiéis, ela tem uma diversidade de correntes que ela não consegue ter uma unidade nesse sentido. Você tem padres conservadores e tem padres que são progressistas e todos sob o mesmo rótulo. Aí o eleitor fica um pouco mais, né, o católico fica mais confundido com relação a isso, mais confuso, né? Sim. Walter, a Luana Muniz está no Instagram com a gente e te pergunta: o populismo do tipo Adhemar de Barros e de Jânio Quadros teria hoje um grande número de eleitores? Luana, já tem, né? Na verdade, o populismo não acabou. O populismo está no mundo. O populismo está agora. Se você tem na Hungria, você tem em El Salvador, você tem na Índia, você tem no Brasil, você tem nos Estados Unidos. A democracia está sendo ruída a partir do populismo dentro das estruturas democráticas. Viu, Luana? Então, assim, na verdade, não é que ele continua e eu acho que ele vai ganhar cada vez mais força, viu? A diferença é que o Marcelo. Adhemar de Barros ia ter que estar na rede social, né? Mas tadinho, ele seria meme todo dia, né? Com certeza. Marcelo, a pergunta para você vem do Renato Jureidini, ele está no YouTube. O Renato pergunta: quem tem mais visualizações? Fatura mais dinheiro com anúncios? Ou as mídias sociais já têm alguma estratégia para valorizar o bom conteúdo? Vamos lá. Quando a gente fala de monetização, que é esse caso, ela não existe hoje, para deixar claro, tá? Monetização em contas políticas hoje não é ofertado pela Meta, nem pelo Google, tá? Mas a gente falar de monetização de forma ampla para criadores de conteúdo, as ferramentas têm hoje canais de medir a qualidade desse engajamento, a qualidade dessa visualização, ou seja, ela remunera muito pouco com base no número de visualizações de um conteúdo e muito mais com base nas tomadas de decisão que vêm desse conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo de um liquidificador, tá? De um influenciador falando do liquidificador, as visualizações geram alguma remuneração, mas ela é muito pequena. Agora, se alguém comprar vindo do vídeo, a rede social remunera isso de forma muito melhor, tanto para qualquer tipo de anúncio de display ou Google, quanto Facebook e Instagram. Rodrigo, a pergunta da Andrea Tosi, ela está no Facebook, vê só. Ela quer saber: é possível dizer que a trajetória política do ex-governador de São Paulo, João Dória, foi ceifada muito mais pelos ataques nas redes sociais do que propriamente por uma má gestão? É difícil até essa resposta, porque ela está dizendo que houve uma má gestão, mas não necessariamente. Isso daí também é uma questão de opinião, né? Eu acho, vamos dizer, a deterioração da imagem do Dória talvez um fenômeno muito complexo que precisa ser mais bem estudado, né? Provavelmente ele errou muito em alguns aspectos, vamos dizer, atacando numa raia de público que era a sua própria, então ele fez uma disputa, por exemplo, com o Bolsonaro, e aí ele fragmentou o seu próprio público ali, que para mim isso foi uma coisa complicada. Talvez ele tenha se posicionado de uma forma muito errada na questão da vacina e meio querendo aparecer demais no momento em que as pessoas estavam sofrendo, né? Na minha opinião, foi muito mais alguns desacertos de posicionamento, de marketing, etc., do que propriamente questões de gestão, falando dele como governador, né? Eu não consigo visualizar assim, ele errou muito gravemente aqui como gestor, né? Acho que foi muito mais, foram erros de posicionamento, de margem, de se colocar no momento errado em algumas situações, que foram corroendo ali a sua imagem e com essas consequências que a gente sabe. Rodrigo, e soma-se a isso que eu acho que ele subestimou a política, viu?
Afinal das contas, Uhum, ele subestimou a política. uhum. Bom, gente, o nosso tempo aqui já no finalzinho, faltando 2 minutos aqui para o encerramento, eu vou pedir as despedidas de cada um. Rodrigo, você está com a palavra, 5 segundos. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um grande prazer conversar com vocês. É uma conversa que eu sempre aprendo muito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Walter. Obrigado a todos aqui por essa condução. E estamos sempre aí. Quando quiser, é só chamar. Obrigado, Rodrigo. Walter Lagoa, 5 segundos. Ultrapassem a preguiça, o desinteresse e comecem a se ligar na política aí, todos que estão ouvindo, por favor. A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura, né? Então, assim, isso é um exercício que a gente tem que retomar e tem que estar mais presente. É isso que eu espero para que a gente cresça, converse e dialogue. Obrigado, Walter. Marcelo Natali, 5 segundos. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Podem convidar sempre que eu estou na área. Valeu. Obrigado. Professor Leonardo Lamonier, 5 segundos. Muito obrigado pelo convite. Também estarei sempre à disposição quando precisarem. E obrigado ao Walter, Rodrigo, Marcelo e a você, Mauro, pela brilhante condução. Obrigado, professor. Ponto final, então, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe que estiveram com a gente hoje. Rodrigo Mendes, publicitário, sociólogo, cientista político e estrategista de marketing político, professor da Escola de Reputação Corporativa de Angola, ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças, formado pela Escola de Comunicações e Artes aqui da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná. Marcelo Natali, publicitário, estrategista digital e especialista em comunicação política. E o professor universitário Leonardo Lamonier, doutor em ciência política. Um abraço a todos, muito obrigado, gente. Nos veremos em breve aí, porque à medida em que o tempo for passando e que as eleições forem se aproximando, a gente vai ter muita conversa a tratar por aqui. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, o espectador, você ouvinte, é a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Às 10 da noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Eu anuncio aqui a chegada de quem? Lucas Neto. Ele vem aqui na programação da 365 para o seu início de tarde, com muita informação e o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, um bom programa aí, um bom início de tarde para a audiência. Um abraço, tchau, até amanhã.